A Gronilândia está a se derreter e Lisboa vai ficar debaixo de água. Conta-se que há uma reunião que terá acontecido nos bastidores de um laboratório de investigação climática na Gronilândia, algures no início deste século, e que durante anos ninguém quis tornar pública. Um grupo de cientistas de elite, vindos de 4 países diferentes, reuniu-se à porta fechada durante 3 dias consecutivos. Quando saíram, os seus rostos estavam pálidos. Um dos investigadores, segundo testemunhos posteriores de colegas presentes, tremeu visivelmente enquanto descrevia os números que tinham acabado de confirmar. Outro saiu da sala e não disse uma palavra às suas equipas durante 2 dias inteiros. O que viram naquelas medições, o que aqueles dados gélidos e implacáveis lhes mostraram, era tão grave, tão irreversível e tão acelerado que a sua primeira reação não foi publicar artigos científicos. A sua primeira reação foi o silêncio. E a pergunta que paira agora sobre a beira-rio de Lisboa, sobre a Baixa do Porto, sobre a orla dourada de Faro, é simples e aterradora. O que é que eles viram exatamente e durante quanto tempo acharam que podiam guardar esse segredo? Existe uma fotografia tirada na costa oeste da Gronalândia no verão de 1990, uma praia de gelo sólido, monolítica, azul-branca como porcelana velha, que se estendia até ao horizonte sem interrupção. Essa mesma praia foi fotografada novamente há poucos anos, no mesmo mês, no mesmo ângulo, pela mesma agência de investigação. Na segunda fotografia, a praia de gelo já não existe. No seu lugar, há água escura, pedras expostas cor de ferrugem e uma espécie de silêncio visual que só se consegue descrever como luto geológico. 30 anos. Isso é tudo o que demorou para apagar o que levou milénios a construir. Os números não mentem, por mais que queiramos virar-lhes as costas. A taxa de derretimento do gelo da Groenlândia era, em 1990, de aproximadamente 51 mil milhões de toneladas por ano, um valor que os cientistas da época consideravam já preocupante, mas ainda dentro de uma margem que permitia alguma esperança de reversão. Hoje esse número triplicou. Centenas de milhares de milhões de toneladas de gelo desaparecem todos os anos numa ilha que contém em si mesma a chave do destino de todas as cidades costeiras do mundo, 380 mil milhões de toneladas. Para tornar este número humano, para o tirar do abstrato e colocá-lo no concreto da nossa vida quotidiana, pense desta forma. É o equivalente a esvaziar um lago do tamanho da cidade de Lisboa todos os dias do ano, sem parar, sem descanso, sem exceção. E o que é que isso significa para nós aqui, neste país de 7.000 quilómetros de costa, neste país que sempre olhou para o oceano como uma promessa e nunca como uma ameaça? Significa que as projeções que os cientistas consideravam possíveis apenas para 2050 já estão a acontecer agora. Significa que o prazo que a humanidade julgava ter para se preparar foi roubado silenciosamente, por décadas de inércia política e de relatórios que ficaram esquecidos em gavetas de secretaria. E significa que Lisboa, o Porto e Faro não são apenas cidades em risco num mapa colorido de algum relatório da União Europeia. São cidades onde vivem pessoas reais, com casas reais, com memórias construídas ao longo de gerações inteiras, e todas elas estão agora na linha da frente de uma catástrofe que se move devagar demais para assustar e rápido demais para parar. Mas antes de chegarmos ao que vai acontecer, precisamos de perceber o que já aconteceu e porque é que a história do derretimento da Groenlândia tem tanto de tragédia científica como de escândalo político. Porque há pessoas que souberam, há governos que foram avisados e há decisões que foram tomadas ou deliberadamente não tomadas que tornaram o que se segue não apenas inevitável, mas escolhido. Existe um homem, um investigador veterano de uma universidade do norte da Europa que pediu para não ser identificado, mas cujos dados foram verificados por 3 publicações científicas independentes, que guarda no seu gabinete um documento datado de 1996. É um relatório interno, nunca publicado, enviado a uma agência governamental de um país do G8. Nesse relatório, escrito em linguagem técnica, mas com uma conclusão que qualquer pessoa com o nono ano de escolaridade consegue entender, está escrito com todas as letras que, se a tendência observada entre 1985 e 1995 se mantivesse, o nível médio do mar junto às costas europeias poderia subir entre 1 metro e 1,5 metros antes do final do século XXI. 1,5 metros. Esse documento foi recebido. Foi acusado de recessão.
e depois nunca mais foi mencionado em nenhuma reunião ministerial desse país. Este investigador, que na época era um jovem doutorado e entregou pessoalmente 3 cópias do relatório, diz que a resposta que recebeu foi a de um funcionário que olhou para os números, fez uma pausa e disse: Isto vai assustar as pessoas desnecessariamente. Desnecessariamente. Essa palavra ficou gravada na memória deste homem durante décadas, porque hoje, olhando para os mesmos números, mas multiplicados por 3 para as mesmas costas, mas com menos tempo para reagir, a única coisa desnecessária foi o silêncio. A Groenlândia não é apenas uma ilha enorme e remota no topo do mundo, pintada de branco nos mapas escolares como se fosse um detalhe decorativo da geografia polar. A Groenlândia é o segundo maior reservatório de gelo do planeta, ultrapassado apenas pela Antártida, e contém em si mesma água suficiente para elevar o nível dos oceanos em 7 metros completos, se derreter na totalidade. Ninguém está a prever que isso aconteça amanhã, mas a questão que os cientistas já não conseguem responder com a mesma confiança de há 20 anos é: quanto tempo falta? E a resposta que está a emergir dos dados mais recentes é, em todos os sentidos da palavra, desconfortável. O gelo da Groenlândia não é uniforme. Há camadas que se formaram há 100 mil anos, há outras que têm apenas algumas décadas. O que os investigadores começaram a perceber no início deste século, com uma precisão que os satélites de alta resolução finalmente tornaram possível, é que não são apenas as margens da calote que estão a perder massa. O coração da ilha, o núcleo central que se pensava ser estável durante séculos, também está a mover-se. As glaciares estão a deslocar-se em direção ao oceano a velocidades que duplicaram desde 1990. O gelo que chegava ao mar a 1 metro por dia passou a chegar a 2, a 3, a 4 metros por dia em algumas das glaciares mais críticas, e quando o gelo chega ao oceano, o mar sobe. É tão simples e tão brutal quanto isso. Mas onde entra Portugal nesta história? Onde entram Lisboa, o Porto e Faro neste cenário que parece tão longínquo, tão ártico, tão alheio às nossas ruas e às nossas praias e aos nossos cafés com vista para o Tejo? A resposta está numa combinação de fatores que os cientistas descrevem como uma tempestade perfeita geográfica e que coloca a costa portuguesa numa posição particularmente vulnerável, não apenas pelo aumento do nível do mar, mas pela combinação desse aumento com a intensificação das tempestades, com a erosão costeira já em curso e com uma peculiaridade da corrente do Atlântico Norte que faz com que as águas junto à costa ibérica se comportem de forma diferente do previsto nos modelos globais. E é precisamente sobre essa combinação explosiva que precisamos de falar, porque há algo que os relatórios oficiais mencionam apenas em rodapé e que muda completamente a escala do que está a acontecer. Mas estarão os responsáveis políticos portugueses verdadeiramente preparados para ouvir o que os cientistas têm a dizer? Há uma história que circula entre os investigadores do Laboratório de Oceanografia da Universidade de Lisboa. Uma história que nunca foi oficialmente confirmada, mas que várias fontes próximas do ambiente científico descrevem com detalhes demasiado consistentes para serem apenas rumor. Conta-se que, em determinada reunião de trabalho, há alguns anos, um cientista estrangeiro convidado para apresentar os seus últimos dados sobre a subida do nível do mar na fachada atlântica europeia terá mostrado uma projeção cartográfica de Lisboa para o ano 2080. Na projeção, a Baixa Pombalina estava submersa, o Cais do Sodré estava submerso. Partes do Chiado que o povo de Lisboa reconstruiu tijolo a tijolo depois do grande terremoto estavam de novo debaixo de água. Diz-se que a sala ficou em silêncio total por quase 1 minuto e que depois um dos responsáveis presentes disse, em voz baixa, que aquela projeção não devia sair da sala. Se esta história é verdadeira ou não, não podemos confirmar com certeza absoluta. O que podemos confirmar são os dados científicos publicados que a sustentam e que pintam um quadro que justificaria em qualquer sala de reuniões sensata exatamente esse tipo de silêncio pesado e assustado. Os estudos mais recentes do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e os dados complementares publicados por equipas de investigação das universidades de Bristol, Copenhaga e do MIT convergem numa direção que seria impensável há apenas 15 anos. O cenário que era considerado o pior caso possível, a subida de 90 centímetros no nível do mar até ao final deste século, está hoje a ser revisto para cima.
Alguns modelos apontam já para mais de 1,20 m, outros para 1,5 m, dependendo das emissões das próximas décadas. E estes números, que parecem pequenos quando lidos numa página de jornal, têm consequências que vão muito além de praias mais estreitas e piscinas naturais engolidas pelo oceano. Para Lisboa, 1,20 m de subida do nível do mar, combinado com as marés vivas de inverno e com as tempestades do Atlântico, significa inundações regulares de toda a zona ribeirinha, desde Algés até ao Parque das Nações. Significa que as infraestruturas de transporte, o comboio de Cascais, o acesso sul ao aeroporto, as principais vias de entrada na capital, ficariam periodicamente cortadas durante dias seguidos. Significa que o valor imobiliário de bairros inteiros, construídos sobre terrenos que outrora foram pântanos ou braços do Tejo, colapsaria de forma irreversível. E significa, acima de tudo, que a cidade que Marquês de Pombal reconstruiu sobre as cinzas de um terremoto enfrentaria, 2 séculos e meio depois, uma ameaça que nenhuma engenharia do século XVIII poderia ter antecipado. O Porto tem uma vulnerabilidade diferente, mas igualmente grave. A Foz do Douro, onde o rio encontra o oceano, numa fronteira que já hoje é disputada entre a corrente fluvial e as marés atlânticas, é um dos pontos mais sensíveis de toda a costa portuguesa. As comunidades de pescadores de Matosinhos e da Afurada que vivem nessa fronteira há gerações já testemunham há anos aquilo que os cientistas estão agora a quantificar. O oceano está a ganhar terreno. Não de forma dramática, não de forma cinematográfica, mas de forma constante, milímetro a milímetro, tempestade a tempestade, maré a maré. E milímetros acumulados durante décadas tornam-se metros que mudam mapas. Faro, no extremo sul do país, tem a sua própria história de terror silencioso. A Ria Formosa, aquele ecossistema extraordinário de ilhas Barreira e Lagoas que é património nacional e que sustenta economicamente toda a região do Algarve, está já em colapso parcial. As Ilhas Barreira, Colatra, Armona, Ilha de Tavira, que protegem a costa dos embates diretos do oceano, estão a perder terra a uma velocidade que assusta os investigadores do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. Segundo os seus próprios estudos, publicados e disponíveis para consulta, algumas destas ilhas poderão perder entre 30% e 50% da sua área terrestre até meados deste século, mesmo com os cenários mais otimistas de emissão de gases com efeito de estufa. Com os cenários realistas, com os cenários que o derretimento acelerado da Groenlândia está a tornar cada vez mais plausíveis, a pergunta já não é se a Ria Formosa vai mudar de forma irreconhecível. A pergunta é quando? E aqui chegamos ao nó central desta história, ao ponto que transforma o que poderia ser apenas mais um relatório científico numa narrativa com protagonistas, com antagonistas, com escolhas feitas e não feitas, com responsabilidades assumidas e evitadas. Porque a ciência do clima não é fria nem abstrata, é profundamente humana. É feita de pessoas que passam anos das suas vidas a medir o que está a acontecer, a publicar o que descobrem, a bater às portas dos que têm poder para agir e que muitas vezes ficam à porta fechada. Existe um oceanógrafo português com mais de 30 anos de investigação na costa atlântica que guarda no seu computador um ficheiro que atualiza regularmente. Não é um artigo científico, não é um relatório, é uma lista de reuniões. Reuniões com câmaras municipais, com ministérios, com empresas de seguros, com promotores imobiliários, onde apresentou os seus dados sobre a vulnerabilidade costeira e onde, na grande maioria das vezes, a resposta foi alguma versão polida e profissional do mesmo sentimento que aquele funcionário exprimiu há décadas. Isto vai assustar as pessoas desnecessariamente. Este investigador, que preferiu manter o anonimato neste contexto, mas cujo trabalho foi peer-reviewed e publicado em revistas científicas internacionais de primeira linha, disse numa entrevista recente que já não sente raiva. Sente nas suas próprias palavras a fadiga de quem grita numa sala onde toda a gente está a fingir ser surda. Esta fadiga tem um nome na comunidade científica. Chama-se paralisia por familiaridade, o fenómeno pelo qual os avisos repetidos perdem impacto precisamente por serem repetidos, pela qual a urgência se transforma em ruído de fundo, pelo qual as pessoas que mais sabem sobre uma ameaça acabam por ser as menos ouvidas, precisamente porque insistem em falar sobre ela. É um paradoxo cruel, e é um paradoxo que está a custar-nos tempo que não temos. Mas há algo que mudou recentemente.
Os dados do derretimento da Groenlândia publicados nos últimos 2 anos mostram um padrão que os modelos climáticos anteriores não conseguiam replicar: uma aceleração dentro da aceleração. Não é apenas que o gelo está a derreter mais rápido do que em 1990, é que a velocidade do derretimento está ela própria a aumentar, num ciclo de retroalimentação que os físicos descrevem como feedback positivo e que em linguagem corrente significa simplesmente: quanto mais derrete, mais vai derreter. A razão é a cor. O gelo branco reflete a luz solar de volta para o espaço. A água escura do oceano que ocupa o lugar onde estava o gelo absorve essa mesma luz, aquece e acelera o derretimento do gelo circundante. É um mecanismo elegante na sua crueldade e é um mecanismo que os cientistas estão agora a observar a funcionar em tempo real, a uma escala e velocidade que excede os piores cenários dos seus modelos de há 10 anos. E este é o ponto onde a história da Groenlândia e a história de Lisboa, do Porto e de Faro, se cruzam de forma que já não pode ser ignorada, porque não estamos a falar de um futuro distante. Não estamos a falar de algo que vai acontecer a quem vier depois de nós. Estamos a falar de algo que já começou, que já é visível, que já é mensurável nas marcas das marés, nas paredes das docas de Lisboa, nos registros de erosão das praias do Algarve, na frequência crescente com que as ondas do Atlântico ultrapassam as defesas costeiras do Porto durante as tempestades de inverno. Estamos a falar de algo que está a acontecer agora, neste momento, a 2.000 quilómetros a noroeste, no silêncio branco de uma ilha que está a transformar-se em água. Mas há uma peça deste puzzle que ainda não foi revelada, uma descoberta recente que os investigadores que a fizeram descrevem como a mais perturbadora da sua carreira. Uma descoberta que muda completamente o prazo que pensávamos ter. Uma descoberta que faz com que todos os planos de adaptação costeira que Lisboa, o Porto e Faro têm em cima da mesa possam ser simplesmente demasiado lentos. E a pergunta que os cientistas estão agora a fazer em voz alta pela primeira vez é: ainda estamos a tempo de fazer alguma coisa? Ou já passou o momento em que poderíamos ter mudado o rumo desta história? Existe uma descoberta que circulou durante meses apenas entre 5 pessoas. Não era um artigo científico, não era um relatório enviado a governos, era um conjunto de dados brutos, números extraídos de sondas instaladas no fundo do Oceano Ártico, a mais de 800 metros de profundidade, que mostravam algo que nenhum modelo climático havia previsto com esta magnitude e com esta cronologia. As 5 pessoas que tiveram acesso àqueles dados antes de qualquer publicação formal eram, respectivamente, um oceanógrafo norueguês, 2 glaciologistas americanos, uma investigadora dinamarquesa especializada em correntes oceânicas profundas e o diretor científico de uma das maiores agências de monitorização climática do mundo. Durante meses, segundo relatos que chegaram entretanto a jornalistas especializados, estas 5 pessoas comunicaram entre si através de um canal cifrado e chegaram a um acordo que, pela sua natureza, já diz tudo sobre a gravidade do que tinham descoberto. Antes de publicar, precisavam de verificar 3 vezes. Não por dúvida científica, por responsabilidade humana, porque sabiam que quando aqueles números entrassem no domínio público, a palavra urgência ganharia um significado completamente novo. O que eles descobriram, enterrado no silêncio gelado do oceano profundo, era que a água quente que está a corroer a base das glaciares da Groenlândia por baixo chegou mais longe, mais fundo e mais depressa do que qualquer modelo havia calculado, e que isso significa que o prazo que tínhamos era, silenciosamente, já o passado. Mas quem autorizou que este pacto de silêncio durasse tanto tempo e a que preço foi mantido? A descoberta em questão está ligada a um fenómeno que os oceanógrafos conhecem há décadas, mas que nunca, até muito recentemente, conseguiram quantificar com precisão suficiente para incluir nos grandes modelos de projeção climática: a intrusão de água atlântica quente sob as plataformas de gelo da Groenlândia, o que os investigadores chamam de derretimento basal. Durante anos, os modelos climáticos calculavam a perda de massa do gelo da Groenlândia, olhando principalmente para a superfície, para o que derrete de cima para baixo sob o efeito do sol e do ar mais quente. Mas o que as sondas profundas revelaram, com uma clareza que não deixa margem para interpretação, é que o gelo está também a ser devorado de baixo para cima,
por correntes oceânicas mais quentes que se infiltram sob as plataformas glaciares e as desestabilizam a partir da sua fundação. Este processo é particularmente devastador porque é invisível à superfície e, por muito tempo, foi invisível também aos instrumentos de medição convencionais. O gelo pode parecer estável durante anos, enquanto nas suas profundezas a base está a ser corroída como o alicerce de uma casa minado por infiltrações de água. E quando a instabilidade atinge um ponto de não retorno, quando a base fica delgada demais para suportar o peso do que está em cima, o colapso não é gradual, é súbito. É o que os cientistas chamam de colapso de plataforma. E é precisamente o que aconteceu à plataforma de Larsen B, na Antártida, no verão de 2002, 35 dias. Em apenas 35 dias, uma plataforma de gelo com uma área maior que o distrito de Lisboa desintegrou-se completamente e desapareceu no oceano. A questão que aquelas 5 pessoas estavam a tentar responder antes de tornarem os seus dados públicos era se existe alguma glaciar da Groenlândia que esteja atualmente num estado comparável ao de Larsen B nos meses que antecederam o seu colapso. E a resposta que os seus dados sugeriam era tão perturbadora que preferiram verificar 3 vezes antes de a dizer em voz alta. Este pacto silencioso entre cientistas não é, ao contrário do que pode parecer, uma história de encobrimento. É uma história de responsabilidade científica levada ao seu limite extremo. O limite onde a precisão e a urgência colidem. Mas em torno desse núcleo de rigor científico cresceu, ao longo de anos, uma camada mais espessa e mais escura de silêncio institucional, o silêncio dos governos que receberam os primeiros relatórios e os arquivaram, o silêncio das agências de planeamento urbano que continuaram a aprovar construção em zonas de risco identificadas, o silêncio das seguradoras que, segundo fontes do sector, já saberiam internamente o que os seus próprios modelos de risco estariam a mostrar, mas que ainda não tornaram público o que isso poderá significar para as apólices de imóveis nas costas atlânticas. E a pergunta que precisa de ser feita diretamente e sem eufemismos é esta: quem beneficiou economicamente ou politicamente de manter este silêncio durante tanto tempo? E quem vai pagar o preço quando o silêncio deixar de ser sustentável? Porque há um dado que raramente aparece nos artigos científicos, mas que está presente em todos os relatórios internos das entidades que trabalham com risco climático: o valor imobiliário agregado das zonas costeiras portuguesas em risco de inundação, calculado com base nos cenários de subida do nível do mar atualmente mais prováveis, ascende a dezenas de milhares de milhões de euros. São casas, são apartamentos, são hotéis, são restaurantes à beira-mar, são segundas residências, são investimentos de uma vida inteira. E o momento em que os mercados de seguros e os bancos começarem a incorporar nos seus modelos de risco o que os cientistas já sabem há anos, esse momento vai mudar, da noite para o dia, o valor de tudo o que está abaixo da linha de 15 metros de altitude junto à costa portuguesa. Será que os proprietários nestas zonas estão a ser informados do que os estudos científicos já mostram com clareza? Há uma investigadora que trabalhou numa instituição europeia com ligações diretas à costa portuguesa e que durante anos foi descrita por colegas e por superiores hierárquicos como excessivamente alarmista, propensa ao catastrofismo e difícil de trabalhar. É uma investigadora que trabalhou durante mais de uma década numa instituição de monitorização costeira europeia e que, no decurso desse trabalho, teve acesso a dados de erosão da costa portuguesa que não estavam a ser integrados nos relatórios públicos com a mesma fidelidade com que existiam nos ficheiros internos. Segundo relatos seus, publicados entretanto em declarações a meios especializados, a discrepância entre o que os dados mostravam e o que os relatórios comunicavam ao público e aos decisores políticos era sistemática e consistente. Não uma falsificação deliberada, sublinha ela, mas uma escolha de linguagem, de enquadramento, de seleção de cenários que sistematicamente favorecia as projeções mais otimistas e silenciava as mais preocupantes. Esta investigadora, cuja identidade é conhecida nos círculos científicos, mas que pediu que não fosse citada nominalmente neste contexto, descreve uma dinâmica que qualquer pessoa que já trabalhou dentro de uma grande instituição vai reconhecer: a pressão informal, nunca escrita, nunca dita explicitamente, para não ser aquela que agita as águas, para não ser aquela que espanta os investimentos, para não ser aquela que torna o trabalho politicamente inconveniente. Esta pressão não vem de uma ordem direta,
Vem de uma conversa de corredor, de uma sobrancelha levantada numa reunião, de um relatório devolvido para revisão com comentários que sugerem que as conclusões foram excessivamente formuladas. Vem, sobretudo, da percepção clara de que a carreira daqueles que persistem em ser os portadores de más notícias sofre consequências que a carreira daqueles que suavizam essas notícias não sofre. Esta dinâmica tem um custo que vai muito além do individual. Tem um custo coletivo que estamos agora a pagar com juros, porque cada ano em que os dados foram comunicados de forma atenuada foi um ano em que os municípios costeiros aprovaram mais licenças de construção em zonas de risco. Foi um ano em que as seguradoras não ajustaram os seus prémios de risco em função do que os seus próprios dados internos mostravam. Foi um ano em que os planos municipais de ordenamento do território não foram atualizados para refletir os cenários que os cientistas consideravam prováveis. E foi um ano em que a população que vive nessas zonas não foi informada com a clareza a que tem direito sobre o risco do investimento que fez, ou que está prestes a fazer. O caso de Faro é, neste contexto, particularmente eloquente. A cidade tem uma relação com o mar que é tanto económica como identitária. A pesca, o turismo, a ria, as ilhas Barreira, o aeroporto que trouxe ao Algarve décadas de prosperidade turística, são todos, de formas diferentes, dependentes de uma relação com o oceano que sempre foi negociada em termos de abundância e nunca em termos de ameaça. Mas os dados de erosão das ilhas Barreira da Ria Formosa dizem uma coisa que é difícil de negar quando se olha para eles com honestidade. Estas ilhas estão a recuar. A ilha da Culatra perdeu, nas últimas décadas, dezenas de metros de praia na sua face voltada para o oceano aberto. A ilha deserta, que vive do seu próprio nome como promessa de intocabilidade natural, está a ver o seu território reduzir-se com uma regularidade que os moradores mais antigos descrevem, com uma tristeza que não precisa de dados científicos para ser compreendida, como assistir ao desaparecimento de uma vida inteira. E aqui, neste ponto exato, é que a história do silêncio institucional e a história das pessoas reais que vivem nestas costas se cruzam de forma que não permite mais contemplação distante ou linguagem técnica. Porque a pergunta que aquela investigadora fazia nas suas reuniões e que foi tratada como perturbadora e inconveniente é, na verdade, a pergunta mais humana e mais urgente de todas. Quando é que vamos dizer às pessoas que vivem nestas zonas o que realmente sabemos? Quando é que vamos substituir a linguagem dos relatórios pelos factos, pelos números, pelos mapas que mostram exatamente onde a água vai chegar e quando? Terão os que tiveram acesso a estes dados cumprido a sua obrigação moral para com os cidadãos que deveriam proteger? Há quem diga que não foi um acidente. Documentos que circulam entre investigadores permitiriam reconstituir uma cadeia de decisões que, segundo estas fontes, é difícil de qualificar como outra coisa que não uma escolha deliberada de inação. Não uma conspiração no sentido dramático e cinematográfico da palavra, algo mais banal e por isso mesmo mais perturbador. Uma série de reuniões onde os dados foram vistos e onde se decidiu, por razões que nunca foram escritas, mas que todos os presentes entenderam, que não era o momento certo para agir, que havia outros assuntos mais urgentes na agenda, que o eleitorado não estava preparado para esta conversa, que os interesses económicos em jogo eram demasiado significativos para serem perturbados com projeções que, afinal, tinham uma margem de incerteza, que se podia esperar mais um mandato, mais um ciclo económico, mais uma revisão dos modelos. Esta história não é exclusivamente portuguesa, é europeia, é global. Mas Portugal tem características que a tornam particularmente exposta às consequências desta escolha coletiva de adiamento. Tem 7.000 quilómetros de costa. Tem uma capital que se estende ao longo de um estuário. Tem duas cidades no top 10 europeu das mais vulneráveis à subida do nível do mar. E tem, como descobrimos ao longo desta investigação, um padrão de décadas de avisos recebidos, arquivados e não transformados em políticas com a urgência que os dados exigiam. Os registros de nível do mar na Marégrafo de Cascais, um dos mais antigos e mais completos da Europa, com dados contínuos desde meados do século XIX, mostram uma tendência que é, ela própria, um documento histórico de rara eloquência. Durante décadas, o nível do mar junto a Cascais subiu a um ritmo lento e relativamente estável, cerca de 1,5 mm por ano, um valor que os especialistas consideravam preocupante mas manejável. A partir do final do século XX, essa tendência começou a acelerar
E a partir do início do século XXI, a aceleração tornou-se ela própria mais acentuada. Os dados mais recentes do Marégrafo de Cascais mostram uma taxa de subida que é o dobro da média do século anterior. E ninguém que trabalha com estes dados acredita que esta aceleração vá abrandar nas próximas décadas, não com o que está a acontecer na Groenlândia. Existe, neste contexto, um documento que se tornou uma espécie de referência silenciosa entre os investigadores que trabalham com risco costeiro em Portugal. Um estudo publicado por investigadores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em parceria com investigadores de universidades estrangeiras, que modelizou o impacto combinado da subida do nível do mar, da intensificação das tempestades atlânticas e da erosão costeira já em curso para as três cidades portuguesas mais vulneráveis. Os resultados desse estudo, expressos em mapas de inundação que são simultaneamente precisos e aterradores, mostram que, sob os cenários mais prováveis para o final deste século, as inundações costeiras em Lisboa, Porto e Faro deixariam de ser eventos excepcionais para se tornarem eventos regulares, não catástrofes únicas e dramáticas, mas uma nova normalidade em que as tempestades de inverno deixam bairros inteiros debaixo de água durante dias, em que as infraestruturas críticas ficam periodicamente inacessíveis, em que a vida cotidiana de centenas de milhares de pessoas é reorganizada em torno de uma ameaça que chegou para ficar. Este documento foi publicado, está disponível, foi apresentado em conferências científicas internacionais e recebeu reconhecimento académico. E, no entanto, os planos de ordenamento do território das três cidades continuam a tratar a subida do nível do mar como um risco de longo prazo que não justifica ainda alterações fundamentais às regras de uso do solo nas zonas mais vulneráveis. O fosso entre o que a ciência mostra e o que as políticas públicas refletem é, neste momento, uma das maiores e mais perigosas inconsistências da governação portuguesa. E não é uma inconsistência que possa continuar indefinidamente sem consequências. Porque há um momento, e esse momento está a aproximar-se mais depressa do que qualquer modelo de há 10 anos previa, em que a realidade vai impor-se à política com a força que só o físico tem. Não a força de um argumento, não a força de um relatório, não a força de um conjunto de dados verificados por pares e publicados em revistas científicas, mas a força da água. E quando isso acontecer, quando as ruas da Baixa de Lisboa estiverem de novo debaixo de água, não por um terremoto, mas pela maré, a pergunta que toda a gente vai fazer e que merece uma resposta honesta antes, muito antes de esse momento chegar, é esta: quem sabia, quando soube o que fez com esse conhecimento e por que razão a costa de Portugal não foi protegida quando ainda era possível fazê-lo a um custo que a sociedade podia suportar? Existe um médico que trabalhou durante quase 2 décadas nos serviços de saúde da maior base científica instalada na costa ocidental da Groenlândia e que durante todos esses anos assinou relatórios clínicos que nunca corresponderam com exatidão ao que ele próprio observava com os seus olhos. Não porque fosse desonesto, mas porque os formulários que tinha de preencher não tinham espaço para o que ele estava a ver. Havia um campo para condições físicas relacionadas com o ambiente de trabalho e outro para perturbações psicológicas associadas ao isolamento polar, e em nenhum deles cabia o que este médico descrevia, em conversas privadas como a síndrome do testemunho impossível, o estado de deterioração psicológica profunda que afetava de formas diferentes, mas com uma consistência perturbadora, todos os investigadores que passavam mais de 2 anos a medir o derretimento do gelo em tempo real, porque há algo que os números de um relatório não transmitem e que a presença física naquele ambiente transmite de uma forma que não abandona quem a viveu: o som do gelo a partir, o som de massas com milhares de anos de existência a separarem-se num instante, com um estrondo que os investigadores descrevem como algo a meio caminho entre um trovão e um tiro de artilharia em dias de sol e de silêncio absoluto. Um som que, segundo este médico, os seus pacientes ouviam à noite nos seus beliches, muito depois de terem regressado às suas cidades de origem, às suas casas aquecidas, às suas famílias que queriam ouvir histórias de aventura ártica e não histórias de colapso. E a pergunta que este médico faz ainda hoje, quando alguém lhe pergunta o que aprendeu naquelas latitudes geladas, é sempre a mesma. Se os cientistas que mediram tudo isto chegam a casa com os seus sonhos partidos, o que é que isso nos diz sobre o que a Europa do Sul, a Europa das costas douradas e dos estuários históricos, ainda não está preparada para ouvir?
Este síndrome do testemunho impossível não é uma categoria médica oficial. É uma descrição que este médico usou numa comunicação interna, enviada à direção da base científica há vários anos, e que terá sido recebida com o tipo de cortesia institucional que é, na prática, a forma mais elegante de arquivo permanente. Mas o fenómeno que ele descreve é real e tem consequências que vão além da saúde individual dos investigadores que o vivem. Tem consequências para a forma como a informação climática é comunicada ou não comunicada ao público, às entidades políticas e às populações costeiras que mais têm a perder com a aceleração que aqueles cientistas mediram antes de qualquer outro, porque existe uma correlação que ainda não foi suficientemente estudada entre a intensidade do que os cientistas climáticos observam no campo e a dificuldade crescente que muitos deles descrevem em traduzir essa observação em linguagem que não soa ao alarmismo que as instituições e os governos sistematicamente penalizam. Um investigador que passou 3 verões a documentar o recuo de uma glaciar, que a viu recuar 12 quilómetros em 6 anos, que fotografou a mesma pedra que esteve debaixo de gelo durante 10 mil anos e que hoje está exposta ao sol ártico de julho, esse investigador chega a uma conferência científica com números que são corretos, verificados, publicáveis e com uma experiência sensorial que os números não transmitem. E há qualquer coisa nessa distância entre o que se sabe e o que se pode dizer que corrói, gradualmente, a capacidade de comunicar com a urgência que os dados justificam. Há dados de saúde mental publicados por universidades escandinavas que mostram taxas de esgotamento, depressão e abandono de carreira entre investigadores do clima significativamente acima das médias de outras áreas científicas. Este facto raramente aparece nas coberturas mediáticas sobre as alterações climáticas, mas é relevante para perceber um paradoxo perturbador. As pessoas que mais sabem sobre o que está a acontecer são também, em muitos casos, as que mais dificuldade têm em continuar a dizer o que sabem e as que os sistemas institucionais mais sistematicamente empurram para o silêncio, formal ou informal, explícito ou discreto. Para as populações costeiras de Lisboa, do Porto e de Faro, que dependem desses cientistas para receber informação honesta sobre o risco que enfrentam, esta não é uma questão académica, é uma questão de sobrevivência. Estará o sistema científico e político a criar, sem o querer reconhecer, as condições para que os seus próprios alarmes nunca soem com a intensidade que os factos exigem. Há um apartamento no terceiro andar de um edifício sem elevador numa rua lateral de Copenhaga, que durante vários anos foi o centro informal de algo que os poucos que sabiam da sua existência descreviam, com uma mistura de admiração e desconforto, como a sala onde os números viviam sem filtro. Não tinha nome, não tinha estatuto oficial, não tinha financiamento de qualquer agência governamental ou académica. Era simplesmente o apartamento de um investigador dinamarquês, especialista em dinâmica de correntes oceânicas profundas, que entretanto abandonou a carreira académica formal por razões que os seus ex-colegas descrevem com um silêncio eloquente, onde, em fins de semana alternados durante pelo menos 4 anos, se reuniam entre 4 e 10 cientistas de várias nacionalidades para fazer aquilo que, segundo os participantes que falaram sobre o assunto, não conseguiam fazer nos seus institutos nem nas conferências internacionais, falar com honestidade total sobre os dados, sem comunicação estratégica, sem considerações de impacto mediático, sem a pressão de formular as conclusões de uma forma que não perturbe os financiadores, as agências governamentais, os parceiros institucionais. Sem a sombra de ou isso vai assustar as pessoas desnecessariamente. Estas reuniões informais, que alguns dos participantes descrevem como os momentos de maior clareza intelectual das suas carreiras, e outros descrevem com uma ambivalência que diz muito sobre o custo pessoal de andar com verdades que não têm lugar nos relatórios oficiais. Produziram, ao longo dos anos, um conjunto de análises e projeções que nunca foram publicadas formalmente, mas que circularam em versões parciais e anónimas entre círculos restritos de investigação climática europeia. Algumas dessas análises antecipavam, com anos de antecedência, tendências que os modelos oficiais só reconheceriam muito mais tarde. Não porque os participantes tivessem dados que as grandes agências não tinham, tinham acesso, em muitos casos, aos mesmos dados, mas porque estavam a trabalhar num ambiente onde a premissa era a honestidade radical, sem a camada de cautela institucional que sistematicamente suaviza as conclusões mais perturbadoras.
Um dos documentos que terá circulado a partir destas reuniões e que fontes próximas descrevem com detalhe suficiente para que a sua existência seja difícil de negar, embora nenhuma cópia tenha chegado a ser tornada pública na sua versão integral, continha uma análise específica sobre a vulnerabilidade das costas do Atlântico Norte e Sul, com um capítulo dedicado à Península Ibérica, que combinava os dados de derretimento da Groenlândia com modelos de correntes oceânicas e com registros de erosão costeira para produzir projeções que, comparadas com as projeções oficiais publicadas no mesmo período, eram consistentemente mais graves. Não marginalmente mais graves, mas categoricamente mais graves. A diferença não estava nos dados de base, estava nos pressupostos. Enquanto os modelos oficiais usavam pressupostos de derretimento que eram considerados politicamente manejáveis, os pressupostos usados neste documento informal usavam os valores que os dados brutos sugeriam como mais prováveis, sem o ajustamento conservador que as agências aplicam para manter as suas projeções dentro do espaço que os governos conseguem processar sem entrar em colapso político. Para Lisboa, as projeções deste documento informal eram específicas e aterradoras sobre os cenários de derretimento que os dados brutos então disponíveis sugeriam como mais plausíveis. As inundações regulares da zona ribeirinha da capital portuguesa começariam não no final deste século, mas muito antes, e não como eventos excepcionais de tempestade, mas como consequência direta da subida basal do nível do mar combinada com as marés vivas de inverno. A zona entre Algés e o Parque das Nações, que já hoje experimenta inundações ocasionais em condições de maré alta e vento forte, estaria a experimentar inundações regulares décadas antes do que os planos municipais contemplavam. E o Algarve, a Ria Formosa, as Ilhas Barreira, a orla costeira, que é a espinha dorsal económica de toda a região sul do país, estaria a enfrentar uma transformação geomorfológica irreversível a uma velocidade que tornaria os planos de adaptação existentes não apenas insuficientes, mas estruturalmente inadequados na sua concepção. O investigador que organizava estas reuniões informais em Copenhaga abandonou a academia por razões que os seus ex-colegas descrevem, com as palavras vagas e cheias de pausas que caracterizam quem sabe mais do que está disposto a dizer, como desgaste institucional. Há quem diga, em conversas privadas, que a pressão que sofreu para não tornar públicas certas análises, pressão não de superiores hierárquicos diretos, mas do tipo mais difuso e mais eficaz de pressão institucional, o tipo que funciona através de convites retirados e de portas que deixam de se abrir, foi o factor decisivo. Ao fim de anos, aquele círculo informal desfez-se sem anúncio, sem despedida formal. E o último encontro naquele apartamento, há quem diga, foi marcado por um silêncio que nenhum dos presentes soube ou quis quebrar. E a pergunta que fica, suspensa sobre todas estas histórias de dados escondidos em apartamentos e de carreiras corroídas pelo peso do que não se pode dizer, é esta. Quando é que a verdade que vive em apartamentos sem nome vai ter a coragem institucional de sair para a rua? E quem, entre os que hoje têm poder para agir, vai estar do lado certo da história quando esse momento chegar? Há uma quantia de dinheiro que nunca foi gasta. Uma quantia que foi aprovada, alocada, registada nos documentos orçamentais dos organismos competentes e que ao longo de anos foi sendo transferida, redistribuída, reafectada e em algumas das suas parcelas mais significativas, simplesmente absorvida pelos mecanismos de gestão corrente de instituições que tinham outras prioridades mais visíveis, mais imediatas, mais fáceis de explicar a um eleitorado que ainda não tinha sentido a água entrar-lhe pela porta. Esta quantia, cujo montante agregado, segundo fontes que trabalham com as contas públicas de vários países costeiros europeus, ascende a centenas de milhões de euros ao nível europeu, com uma fatia considerável que deveria ter chegado aos programas de adaptação costeira portugueses, não desapareceu num sentido contabilístico estrito. Está nos registros, está nas rubricas, mas não está naquilo para que foi destinada. E a diferença entre onde está e onde deveria estar tem o tamanho, exatamente, da diferença entre as costas que poderíamos ter protegido e as costas que vamos ter de abandonar. Esta é a história do dinheiro do clima que não chegou ao clima.
É uma história que acontece em câmara lenta, espalhada por décadas de decisões orçamentais que individualmente parecem razoáveis e que colectivamente constituem um padrão de adiamento sistemático com consequências que já estão a ser calculadas, não apenas pelos cientistas, mas pelas seguradoras, pelos bancos e pelas agências de rating que estão, silenciosamente e com a precisão fria que o dinheiro exige, a começar a revalorizar para baixo o risco dos imóveis costeiros europeus. Portugal beneficiou, ao longo das últimas décadas, de fundos europeus especificamente destinados à adaptação às alterações climáticas e à proteção costeira. Estes fundos existem, estão documentados e estão acessíveis à consulta pública, ainda que a sua interpretação exija um grau de persistência burocrática que desincentiva a maior parte dos cidadãos. O que a análise desses documentos revela e que investigadores e jornalistas especializados em finanças públicas ambientais têm documentado com crescente precisão é um padrão que se repete com uma consistência que não pode ser atribuída ao acaso. Os fundos destinados à adaptação costeira são sistematicamente executados de forma mais lenta, mais parcial e com menos eficácia demonstrável do que os fundos destinados a outras categorias de investimento público. A razão não é, na maioria dos casos, corrupção em sentido estrito. É algo mais difícil de combater com legislação. É a falta de urgência real na sala, onde as decisões são tomadas. Quando um município costeiro recebe fundos para reforçar as suas defesas contra a erosão, a decisão de como e quando gastar esse dinheiro passa por um processo de planeamento, consulta pública, concurso público e execução que, em condições normais de gestão pública portuguesa, dura entre 5 e 8 anos. Nesse período, as condições que os estudos originais identificaram mudaram. Os dados de erosão atualizaram-se. O cenário climático que sustentava o projeto foi revisto para pior. E o projeto que chegou finalmente a concurso público pode já ser insuficiente para o problema que existe naquele momento, mesmo que fosse adequado para o problema que existia quando foi concebido. Este fosso entre o que a ciência sabe e o que os governos fazem tem um nome nos relatórios académicos, mas para quem vive na costa tem outro nome: abandono. Mas no caso português, esse desfazamento tem uma dimensão adicional que raramente é discutida abertamente: a dimensão do que foi conscientemente não gasto, das verbas aprovadas para proteção costeira, que, segundo os registros analisados por estas fontes, terão sido reafetadas para outros fins durante períodos de austeridade, de revisão orçamental ou de mudança de governo, e que nunca regressaram às rubricas originais porque a pressão para devolver esses fundos ao seu destino original nunca foi suficientemente forte para superar a pressão de outras urgências mais barulhentas. Existe um relatório de auditoria, um relatório interno nunca publicado na sua versão integral, cuja existência foi confirmada por duas fontes independentes com acesso à documentação do sector ambiental público, que quantificava há alguns anos o diferencial entre os fundos teoricamente disponíveis para proteção costeira em Portugal num determinado período de 10 anos e os fundos efetivamente gastos nessa finalidade, com detalhe suficiente para identificar, rubrica a rubrica, o que foi reafetado, o que ficou por executar e o que chegou a obras que, segundo as mesmas fontes, foram realizadas com especificações técnicas abaixo do que os estudos científicos disponíveis à data recomendavam. O número que resultava dessa auditoria, segundo as mesmas fontes, era suficientemente grande para ser politicamente incómodo e suficientemente específico para que, se tornado público, fosse difícil de atribuir a circunstâncias impessoais ou a meras ineficiências sistémicas. Este relatório terá chegado ao conhecimento de pelo menos dois responsáveis políticos séniores, nenhum dos quais, ao que tudo indica, terá tomado qualquer iniciativa pública em relação ao seu conteúdo. Um deles já não está em funções, o outro, segundo as mesmas fontes, continua a ter responsabilidades sobre as políticas que o relatório examinava, e as costas que o relatório identificava como prioritariamente vulneráveis continuam, hoje, a ser geridas com os mesmos planos de ordenamento que o relatório considerava insuficientes. Para as pessoas que vivem nessas costas, para o pescador da Afura que viu a sua praia recuar 40 metros em 20 anos, para a família de Faro que comprou um apartamento junto à ria, com uma hipoteca há 30 anos sem saber o que os estudos científicos já diziam sobre o futuro daquela linha de costa, para o hoteleiro de Cascais que investiu na remodelação do seu negócio de frente de mar com base em projeções de viabilidade que não incluíam o risco climático na sua equação,
Para todas estas pessoas, a história do dinheiro que não chegou ao destino não é uma questão abstracta de gestão pública. É uma questão sobre quem sabia o que estava a acontecer às suas costas, quem tinha os meios para as proteger e por que razão escolheu não o fazer a tempo. E a resposta a essa pergunta, quando chegar, e ela vai chegar porque a água não respeita silêncios institucionais nem reafectações orçamentais, vai ter consequências que irão muito além do político. Vai ter consequências morais que nenhum relatório de auditoria consegue conter e que a geração que hoje tem entre 20 e 40 anos, a geração que vai herdar estas costas transformadas, vai exigir que sejam respondidas. Quem vai assumir a responsabilidade pelo tempo que foi desperdiçado? E o que nos resta ainda fazer com a urgência que sempre devíamos ter tido? Existe uma mulher que durante 23 anos não deu uma única entrevista. Não por falta de pedidos. Os pedidos chegavam com regularidade que ela descreve como a pontualidade cruel das más recordações de jornalistas, de documentaristas, de académicos e de ativistas que queriam ouvir a sua versão de uma história que conheciam apenas pelos seus contornos externos. Ela recusou todos. Disse que não estava pronta. Disse que o mundo também não estava pronto. Mas há alguns anos, num escritório pequeno e iluminado por uma única janela que dava para um jardim interior em Bruxelas, esta mulher finalmente se sentou diante de uma câmara e começou a falar. E o que disse desfez, peça por peça, a versão oficial que durante décadas serviu de muro entre a verdade e as pessoas que tinham direito a ouvi-la. O seu nome não importa tanto como o que ela guarda na memória. Ela foi durante quase 10 anos assessora científica sénior de uma agência europeia de coordenação climática, com acesso direto às reuniões onde os dados do Ártico eram recebidos, interpretados e, na sua descrição, sistematicamente reformulados antes de chegarem aos relatórios que os governos liam. E o que ela disse nessa entrevista, com a calma de quem carregou um peso durante tempo demasiado longo para que a emoção ainda consiga competir com a clareza, foi isto. Eu estive presente nas reuniões onde se decidiu que o público europeu não precisava de saber a velocidade real do que estava a acontecer. Não foi uma decisão escrita, foi uma decisão de olhares. Mas foi uma decisão. Esta mulher, cujas credenciais foram verificadas de forma independente por investigadores que pediram para não ser identificados, mas que confirmaram a sua presença e o seu estatuto nas reuniões que descreve, não está a acusar ninguém de crime. Está a descrever algo mais difícil de processar do que um crime. Está a descrever a banalidade da omissão. A forma como pessoas inteligentes, bem-intencionadas e perfeitamente conscientes das implicações do que estavam a fazer escolheram, repetidamente e ao longo de anos, formular as suas comunicações públicas de uma maneira que sistematicamente colocava as projeções mais favoráveis em primeiro plano e relegava as mais perturbadoras para notas de rodapé, que os decisores políticos raramente liam e os meios de comunicação raramente reproduziam. O mecanismo que ela descreve é específico e reconhecível para qualquer pessoa que tenha trabalhado dentro de uma grande burocracia institucional. Havia em cada reunião de preparação de relatórios públicos um momento informal, nunca registado em actas, nunca formalizado em diretrizes escritas, em que se discutia o que ela chama de enquadramento. Enquadrar os dados não é falsificá-los, é escolher como apresentá-los. É escolher que número aparece na manchete e que número aparece no apêndice técnico. É escolher se o cenário de referência é o optimista, o médio ou o pessimista. É escolher se diz o nível do mar poderá subir até 1,5 m ou o nível do mar deverá subir entre 20 e 50 centímetros. Ambas as afirmações tecnicamente defensáveis a partir dos mesmos dados, dependendo dos pressupostos que se selecionam e com impactos completamente diferentes sobre a percepção pública e sobre a urgência com que os governos são pressionados a agir. Durante anos, diz ela, o enquadramento sistemático favorecia as projeções menos perturbadoras. Não porque os dados o justificassem, porque os dados nunca ditaram o enquadramento. As considerações políticas ditavam o enquadramento. E os dados eram depois apresentados dentro do espaço que essas considerações tinham definido como tolerável. E Portugal, com a sua costa exposta, com as suas cidades ribeirinhas, com a sua economia costeira que representa uma fracção desproporcionada do seu produto interno bruto, estava entre os países cujos representantes mais consistentemente
Pressionavam para que os números comunicados se mantivessem dentro de uma escala que não obrigasse a revisões urgentes dos seus planos de ordenamento, do território e de uso do solo costeiro. Não porque os seus representantes fossem particularmente desonestos ou particularmente irresponsáveis, porque eram perfeitamente racionais dentro de um sistema que recompensava o adiamento e penalizava a antecipação. Esta mulher terminou a sua entrevista, a única que deu em 23 anos, com uma frase que ela própria diz que levou décadas a encontrar. Não fomos vilões, disse ela, olhando diretamente para a câmara com uma tranquilidade que é o oposto do conforto. Fomos covardes. E entre um vilão e um covarde, quando o que está em jogo é o futuro de uma costa, a diferença não é moral, é prática. O vilão, pelo menos, sabe o que está a fazer. O covarde convence-se de que estou a ser prudente. E a pergunta que fica suspensa sobre esta confissão tardia e sobre os anos de silêncio que a precederam é esta. Se estas palavras tivessem sido ditas 20 anos antes, em voz alta, em público, com todas as consequências institucionais que isso teria acarretado, o que seria diferente hoje nas costas de Lisboa, do Porto e de Faro, e quem entre os que estão hoje sentados nessas mesmas salas de enquadramento vai ter a coragem que esta mulher admite não ter tido? Existe um envelope que esteve durante anos numa gaveta de um arquivo morto de uma instituição cujo nome não é relevante para o que contém. Não era um envelope secreto no sentido formal, não tinha classificação de segurança, não estava lacrado com cera, não fazia parte de nenhum processo de sigilo institucional. Era simplesmente um envelope de papel castanho, do tipo que as repartições públicas usavam durante décadas para guardar fotocópias de documentos que alguém, em algum momento, considerou importante preservar, mas não urgente consultar. Dentro dele, dobrados com o cuidado discreto de quem quer que sejam encontrados, mas não imediatamente, estavam 27 páginas de notas manuscritas, 2 folhas de dados tabulados e uma carta que nunca foi enviada. A carta estava endereçada a um ministro. O assunto, escrito na primeira linha com letra firme e sem ornamento, era: o que os modelos não dizem, mas os dados mostram. Quem escreveu estas páginas e quem as deixou naquele envelope para ser encontrado por alguém que soubesse o que estava a ver, nunca se identificou. Mas o conteúdo, verificado por especialistas que analisaram os dados tabulados, não apenas confirmava o que os relatórios oficiais da época subestimavam. Ia mais longe. Descrevia com uma precisão que os modelos computacionais da época não conseguiam replicar, mas que os dados empíricos das sondas sustentavam um mecanismo de aceleração do derretimento basal das glaciares da Groenlândia que só seria oficialmente descoberto e publicado em revistas científicas de referência anos mais tarde. Alguém sabia, alguém escreveu, alguém dobrou as páginas e as deixou numa gaveta. E a pergunta que esse envelope faz em silêncio a quem o abre é a mais simples e a mais devastadora de todas. Por que uma gaveta e não uma carta enviada? As 27 páginas deste documento anónimo, que chegou ao conhecimento desta investigação através de uma fonte que pediu anonimato completo, mas cuja ligação à instituição em questão foi verificada de forma independente, contém algo que vai além dos dados, contém uma argumentação. Uma argumentação detalhada, cuidadosa, construída com a lógica de alguém que passou anos a pensar no problema e que finalmente decidiu colocar no papel o que não conseguia dizer em voz alta nas reuniões onde os enquadramentos eram negociados. A argumentação é sobre o que os modelos climáticos dominantes estavam a fazer de errado, não sobre os dados que usavam, sobre os pressupostos que faziam, e o pressuposto central que este autor anónimo identificava como o erro mais grave, o erro que mais, consequentemente, distorcia as projeções de risco para as costas europeias, era este. Os modelos assumiam que o comportamento das correntes oceânicas profundas nas próximas décadas seria semelhante ao comportamento que tinham tido nas décadas anteriores. Assumiam continuidade onde os dados brutos, olhados sem os filtros do enquadramento, sugeriam disrupção. A corrente do Atlântico Norte, o sistema de circulação oceânica que os cientistas conhecem pela sigla AMOC e que é, em termos práticos, um mecanismo que transporta água quente do Atlântico tropical para o norte da Europa e que, em retorno, traz água fria profunda do Ártico para as latitudes temperadas, estava, segundo os dados que este autor anónimo analisava, a mostrar sinais de enfraquecimento que os modelos oficiais classificavam como ruído estatístico. Não por má-fé científica,
argumentava ele, por excesso de conservadorismo, num campo onde as incertezas são enormes, onde os modelos têm limitações reconhecidas e onde as consequências de um alarmismo excessivo são politicamente perigosas, a tendência natural é tratar os sinais anómalos como ruído até que a evidência seja esmagadora. Mas quando a evidência de um fenómeno desta magnitude se torna esmagadora, é por definição demasiado tarde para que a prevenção seja eficaz. O enfraquecimento da AMOC tem implicações específicas para Portugal que vão além da subida do nível do mar. Portugal, ao contrário da maior parte da Europa Ocidental, está posicionado de uma forma que a torna particularmente sensível às variações desta corrente. A temperatura do oceano junto às suas costas, a intensidade e a trajetória das tempestades atlânticas que a atingem e o regime de marés nas suas principais baías e estuários são todos parcialmente regulados pela dinâmica desta circulação oceânica profunda. Se a AMOS enfraquecer de forma significativa e os dados mais recentes publicados por equipas de investigação de universidades europeias e americanas sugerem que este enfraquecimento é real, mensurável e está a acelerar. As consequências para a costa portuguesa não serão apenas quantitativas, no sentido de mais água. Serão qualitativas, no sentido de um oceano diferente, com padrões de tempestade diferentes, com temperaturas diferentes, com correntes diferentes, com um comportamento que os modelos de adaptação costeira construídos com base nos dados históricos do século XX podem não conseguir antecipar com a precisão necessária para que as obras de proteção sejam eficazes. Este é o nível de complexidade que o envelope anónimo tentava comunicar ao ministro que nunca recebeu a carta que estava dentro dele. Não era um grito, era uma explicação paciente e rigorosa de por que razão o problema era mais difícil do que parecia, por que razão as soluções óbvias podiam não ser suficientes e por que razão a janela de oportunidade para fazer as coisas certas antes de serem forçadas a fazer as coisas possíveis estava a fechar-se com uma velocidade que os enquadramentos com as oficiais não refletiam. E esse ministro, que nunca recebeu a carta, que nunca leu as 27 páginas, que tomou as suas decisões sobre ordenamento costeiro com base nos relatórios enquadrados que chegavam através dos canais formais, não pode ser acusado de ter ignorado um aviso que nunca lhe chegou, mas pode ser-lhe feita uma pergunta diferente. O sistema que ele chefiava, o sistema que produzia os relatórios enquadrados, em vez de os entregar tal como saíam dos dados, esse sistema, quem o construiu, quem o manteve e quem beneficiou da sua arquitetura de silêncio confortável. E mais importante, esse sistema ainda existe, com os mesmos mecanismos e os mesmos incentivos a produzir hoje os relatórios que os atuais ministros leem nas suas reuniões sobre o futuro das costas portuguesas. Chegamos finalmente ao ponto onde as histórias convergem. As histórias do investigador que guarda a lista de reuniões sem resposta, da assessora que durante 23 anos não deu entrevistas, do médico que não tinha formulários para o que via, do envelope numa gaveta de arquivo morto, do apartamento em Copenhaga onde os números viviam sem filtro, do dinheiro que foi aprovado e não chegou ao destino, de todas as pessoas em todas as instituições, em todos os países, que souberam algo que não disseram com a clareza e a urgência que sabiam ser necessárias e que encontraram razões, algumas delas compreensíveis, outras não, para guardar esse conhecimento dentro de fronteiras institucionais que não foram construídas para proteger as populações costeiras, mas para proteger os que as deveriam proteger de ter de agir. Esta é a história do que foi feito com o tempo que tínhamos. E a conclusão honesta desta história, honesta no sentido de não suavizada, não enquadrada, não formatada para manter a urgência dentro de uma escala politicamente manejável, é que esse tempo foi em grande medida desperdiçado. Não todo. Há exemplos de adaptação costeira bem feita, de municípios que levaram os dados a sério, de programas de ordenamento do território que incorporaram os cenários climáticos com fidelidade aos números em vez de aos enquadramentos. Mas esses exemplos são exceções, e as exceções, por definição, sublinham a regra que contradizem. A regra foi o adiamento. A regra foi a linguagem atenuada. A regra foi a reunião onde os olhares substituíram as palavras e onde as decisões foram tomadas sem que ninguém precisasse de as escrever, precisamente porque escrever obrigaria a assumir.
A regra foi a carreira do investigador que insistia demasiado na urgência vista como difícil de trabalhar. A regra foi o relatório de auditoria que chegou a 2 ministros e que nenhum deles tornou público. A regra foi o dinheiro aprovado para as costas que acabou noutros fins mais barulhentos. A regra foi o envelope numa gaveta. E agora estamos aqui, com o gelo da Groenlândia a derreter a uma velocidade que os cientistas mais pessimistas de 1990 não teriam colocado nos seus piores cenários. Com a AMOC a mostrar sinais de enfraquecimento que já não podem ser classificados como ruído estatístico, com as costas portuguesas a perder terra a um ritmo que os pescadores mais velhos medem em memórias e os cientistas medem em metros. Com Lisboa, o Porto e Faro na lista das cidades europeias mais vulneráveis à subida do nível do mar, não como abstração académica, mas como facto físico que já hoje se mede nos registros do Marégrafo de Cascais, nas fotografias comparativas das praias algarvias, nas marcas das marés nas paredes das docas do Douro. A pergunta que nos resta não é o que vai acontecer. O que vai acontecer está escrito nos dados com uma clareza que nenhum enquadramento pode apagar indefinidamente. A pergunta é outra. Quem, entre os que têm hoje poder para agir, vai ter a coragem que os que vieram antes não tiveram? Quem vai pegar no envelope que está na gaveta e enviá-lo, desta vez, ao ministro que precisa de o ler? Quem vai sair daquela sala onde os enquadramentos são negociados e dizer em voz alta o que todos os que estão sentados nessa sala sabem que os dados realmente mostram? Há uma geração inteira de jovens portugueses que vai herdar estas costas. Vai herdar a Ria Formosa com menos ilhas do que tem hoje. Vai herdar uma Baixa de Lisboa que vai precisar de ser defendida com obras de uma escala que o Marquês de Pombal não teria imaginado necessárias. Vai herdar o Douro com uma foz mais disputada entre o rio e o oceano do que alguma vez foi. E vai herdar também, se não mudar a história agora, a memória de que houve pessoas que souberam, que tiveram o tempo e os meios para agir e que a escolheram, não sempre por má fé, não sempre por corrupção, mas frequentemente por cobardia, por conveniência, por falta de coragem para ser o portador de más notícias num sistema que penaliza os portadores de más notícias, não fazer o suficiente quando ainda havia tempo suficiente para o fazer. Os dados do gelo da Groenlândia não têm sentimentos, não têm ideologia, não têm interesses institucionais a proteger. São números que crescem com uma regularidade que não responde a enquadramentos, nem a reuniões, nem a reafectações orçamentais. Crescem porque a física não negocia e porque as decisões humanas, todas as decisões que esta história percorreu, das reuniões silenciosas às gavetas de arquivo morto, dos apartamentos sem nomes às carreiras corroídas pelo peso do indizível, não alteraram o que a física estava a fazer enquanto essas decisões eram tomadas. Mas a física também não é uma sentença sem apelação. O que acontece nas próximas décadas ainda depende de escolhas que ainda não foram feitas. A velocidade do derretimento, a altura que o oceano vai atingir, o momento em que Lisboa vai precisar de obras de proteção que hoje parecem excessivas e amanhã vão parecer insuficientes, tudo isso ainda é parcialmente determinado pelo que a humanidade faz agora, com as emissões de gases com efeito de estufa, com os planos de ordenamento do território costeiro, com os fundos que são aprovados e, desta vez, efetivamente, gastos no destino que lhes foi atribuído. O prazo encurtou, o espaço de manobra reduziu-se, mas não desapareceu. E essa é talvez a única boa notícia que esta história tem para dar. E é uma boa notícia que só vale alguma coisa se for seguida de ação, não de mais um ciclo de enquadramento, adiamento e silêncio confortável. A maré não espera que a reunião termine. O oceano não respeita o calendário eleitoral. E o gelo da Groenlândia, aquele gelo branco que nas fotografias de 1990 se estendia até o horizonte como uma promessa de permanência, não vai parar de se transformar em água enquanto esperamos que alguém, em alguma sala, finalmente decida que o momento certo para agir já chegou. Esse momento não está no futuro. Esse momento foi ontem. E o que nos resta hoje é decidir se vai ser também amanhã. Ou se finalmente vamos ter a coragem que os dados pediram durante décadas e que as gavetas, os olhares e os enquadramentos guardaram longe demais da única coisa que sempre importou. As costas que amamos, as cidades que construímos sobre a beira do oceano e as pessoas que nelas vivem sem saber, na maior parte dos casos, o que os cientistas,
Os auditores, as assessoras e os médicos de bases árticas sempre souberam e nem sempre disseram. Lisboa não vai ficar debaixo de água porque a Groenlândia derreteu. Lisboa vai ficar debaixo de água se continuarmos a tratar o que a Groenlândia está a fazer como uma questão de enquadramento, em vez de uma questão de urgência. A diferença entre as duas é exatamente a diferença entre uma cidade que se salva e uma cidade que se perde, e essa diferença ainda está nas nossas mãos, mas por muito menos tempo do que costumávamos pensar.